Vamos fazer uma exploração sobre a nossa mente? No vídeo anterior eu mostrei para vocês esse dicionário aqui e eu li para você a definição de mente. E agora, nessa aula, eu quero explicar um pouquinho para você sobre esse formalizante, verificador, aquele que vê, né? O projetista, o analisador. Então vamos lá, para isso, gente, eu entrei aqui numa conversa muito filosófica e fiz algumas anotações. E vamos ver se eu consigo entregar para vocês isso de uma forma que tu consiga entender e levar algo de valor aqui dessa aula. Eu quero que tu imagine a tua mente como um vasto oceano. Nesse oceano existem muitos elementos. Tu tem areia, tu tem a água, tu tem os peixes, tu tem muitos elementos. Mas imagina que esse oceano, muitas vezes, ele está poluído pelo lixo que algumas embarcações largam, por algumas revoluções da natureza, que aí levanta aquela areia lá de baixo, que já tinha vários resíduos. E esse oceano, ele fica um pouco agitado e um pouco turvo. Nessa profundidade desse oceano, existe então essa insondável consciência cósmica. Quando a gente fala de consciência cósmica, nós estamos falando dessa mente que projetou tudo o que existe. Por exemplo, um dado, para que você entenda um dado científico, nós, seres humanos, sabemos menos sobre o mar do que sobre o céu. Então, existem crateras no oceano que nós não temos nenhum tipo de metal suficiente a sobreviver àquela pressão hidrostática naquela profundidade, nem mesmo a escuridão e nem mesmo a temperatura. Já nos céus, no último ano, a NASA acabou mostrando uma belíssima imagem que eu espero que você tenha visto sobre o berçário das estrelas, que há tantos milhões de anos-luz na frente, no futuro, eles chegaram, e a conclusão deles é que aquilo não é o final, ou seja, o universo, o céu não termina ali, e eles chegaram descobrindo então que as estrelas têm um berçário, né? Existe um lugar ali em que elas vão tomando forma para depois realmente aparecerem. Então tem 3 aspectos que eu quero deixar muito claro para você, que é sobre o teu eu, é sobre o teu ego, é sobre o inconsciente. Esse eu, quando a gente fala eu, a Jaqueline Pigato, né? Eu sou formada em fisioterapia, eu trabalho com terapia crânio-sacral há 15 anos, eu tenho isso, eu sou aquilo. Eu estou falando de um eu que é um eu histórico, que aprendeu de um determinado modo com os adultos de referência, mas esse eu, na verdade, ele, segundo algumas linhas, por exemplo, o Deepak Chopra, ele fala que esse eu é ilusório. E de fato ele é ilusório porque ele faz ele vive ali de uma projeção que mostraram para ele, né? Em essência, todos nós somos energia feminina e energia masculina, mas é claro que cada um de nós tem uma biologia corporal. Tendo essa biologia corporal, é óbvio que eu vou ter um determinado modo em que o meu cérebro funciona, em que o meu corpo funciona e assim sucessivamente. Nós estamos vivendo hoje em dia, por exemplo, a geração dos não sexo, né? Inclusive, esses dias eu fui responder um formulário Google e eu não sabia me definir dentro daquilo, porque eram palavras tão esquisitas, que não era nem mulher, não dizia nem homem, dizia trans, não sei o que, primário, trans, e eu disse assim, nossa senhora. Aí o que eu respondi? Prefiro não me declarar. Porque a palavra mulher ou homem não tinha nem isso naquele formulário. Então nós estamos vivendo aí a era da transformação, né? A era da verdadeira mudança, tá tudo ficando muito diferente, tudo mudando.
Mas a parte principal que eu quero que tu entenda aqui nesse vídeo é: presta atenção e cuidado com esse formalizante, esse mensurante eu, porque você pode estar formalizando, intencionando coisas na sua vida que não são o que seja realmente verdadeiro para você. Por exemplo, de repente você está desejando algo que não é teu, foi projetado para você. Talvez também, pegando pela linhagem sistêmica, tenha sido um desejo muito profundo da tua mãe, um desejo muito profundo do teu pai, e você está ali como um executor daquela ação, daquele diploma, daquele trabalho, daquela fama, mas na verdade isso não ressoa com a tua identidade de alma, não ressoa com a tua sabedoria interior. Não é aquilo. Então, se nós fôssemos pegar, você tem então a camada do ego, né? Que é o ego que fala esse eu, né? Que se identifica dessa forma. Algumas linhas então trazem uma camada do subconsciente. Nessa camada do subconsciente, algumas linhas colocam como o sistema de crenças. Eu vou colocar aqui como sendo uma película desse eu. Então, tu tens esse eu que é histórico, que acredita que ele é baseado em tudo aquilo que ele viu, ouviu e sentiu desde a barriguinha da mãe, que muitas vezes acabou se desconectando da sua real essência e acaba acreditando que pensa daquele modo, que gosta daquilo, que sente aquilo, e não passou por um processo de verificação autêntica. E nessa película em torno desse eu, tem inúmeras crenças. Então eu quero que tu imagine agora uma pessoa que quando tinha 2 anos de idade, aliás, quando tinha 1 ano e 10 meses, nasceu um maninho, uma maninha. Aquela criança ainda com menos de 2 anos, ainda vivendo os seus instintos naturais ali, instinto de posse, instinto de agressividade, que nesse sentido aqui para nós nesse vídeo são instintos benéficos, porque é a partir desse instinto, por exemplo, da agressividade que eu vou em direção às coisas que são importantes para mim, que eu tenho coragem, que eu tenho ação, que eu vou lá e faço aquilo que é para mim. E imagina então que você com 2 aninhos de idade recebeu esse irmão, e você olhava para aquela situação e você perdeu o seio da mãe, você teve que parar de mamar, porque essa criança veio e tomou o teu lugar. Você olha para aquela criança ali, e você tem a sensação que aquela criança tá tomando muito o teu lugar. E aí a tua mãe tem uma depressão pós-parto, muito profunda. E você é uma boa filha, talvez um bom filho. Você olha para aquele cenário todo, você tem muita consciência nessa fase. Você enxerga a dor e a tristeza da tua mãe. Provavelmente, se essa mulher engravidou com 1 ano e 10 meses, ou 1 ano e 1 mês, essa gestação, na maioria das vezes, não foi planejada. Então, essa mãe tomou um susto. O papai também tomou um susto. E, por último, você tomou o susto maior. Então, pode ser que nesses programas que rodam no teu subconsciente ou inconsciente, é que não adianta você ter força para você lutar pelas coisas que você deseja, porque você vai perder, porque com 1 ano e 10 meses de idade, quando o teu maninho chegou em casa, você perdeu o teu pedestal sem nem sentir, sem nem ver, simplesmente você teve que parar com tudo que você tinha como parâmetro sobre o teu dia a dia. Você não lembra mais dessa cena, essa cena tá um pouquinho escondida. Raras vezes, quando tu talvez entra num processo profundo de psicoterapia e de introspecção, tu lembra disso. E tu lembra com dor. Talvez tu lembre de uma cena em que você estava sentado, muito sozinho, brincando, e tu sentiu aquele vazio, tu queria sentir uma conexão ali com a mãe e com o pai, e não teve porque a tua mãe estava muito ocupada, depressiva com aquela criança que ela tinha que cuidar, que é o teu maninho ou a tua maninha. E isso tudo te afetou. E essa memória fica percorrendo a tua mente. E se essa tua mente fosse livre, se esse mensurar, esse mensurante, esse formalizante estivesse livre de todo esse lixo aqui que faz parte das crenças, dos padrões de comportamento. Olha a minha incrível anotação, tá? Os padrões de comportamento, as memórias reativas,
Se a tua mente estivesse livre de tudo isso, tu conseguiria tomar decisões mais assertivas na tua vida. Tu poderia enxergar os acontecimentos da tua vida com muito mais tranquilidade e clareza, entendendo quais são os passos, os próximos passos, em curto prazo, em longo prazo, se aquilo está funcionando ou não, e você não sofreria tanto com angústias, tristezas, inseguranças, porque a tua mente está limpa. Então, algumas linhas indicam muito a meditação. Mas eu vou indicar para você aqui um tipo diferente de meditação, que é uma meditação avaliativa. Eu queria que tu aprendesse a fazer autorreflexão e correção da tua consciência distorcida. Então eu te aconselho que tu pegue algumas memórias em que, por exemplo, aquilo me doeu muito. Por exemplo, né, um cliente que eu atendi há pouco. Ele tem uma memória, então, justo que é parecido o caso dele. Teve essa mana que veio ali com aquela situação, e aí tem uma memória de uma bola, que ele fura uma bola que era daquela irmã. E quando ele contou aquela história pra mim, ele tava se sentindo culpado, feio, mal, por ter furado a bola. E na verdade, o ato de furar a bola foi uma tentativa dele de sobrevivência naquela família, foi uma forma de protesto, de dizer assim, olha, eu também existo, eu também estou aqui, eu também quero comer com vocês, eu também quero brincar com vocês. Mas aquilo ficou encapsulado e acabou criando várias distorções na mente dessa pessoa. Então, para que tu faças esse processo, talvez tu precise de ajuda e você pode me buscar, você pode buscar um terapeuta próximo à tua cidade, se seja o caso, você pode buscar em lugares. Eu acho que a melhor linha que atenda a essa demanda são as linhas que fazem esse processo a partir da maiêutica, a partir das indagações, das perguntas. Então seria ou a ontopsicologia em primeiro lugar, porque é o que eu adoro, ou a psicanálise, caso tu não tenha um ontopsicólogo perto de você, para que você consiga fazer esse processo de entender você e de ver essa autorreflexão verdadeira e não turva, ok? Esses conteúdos todos estão no teu inconsciente. Tudo isso que está no teu inconsciente, algumas pessoas acham que não afetam as tuas decisões, os teus sentimentos e a tua visão de mundo. Mas eu afirmo para você, tudo que está no teu inconsciente, tudo aquilo que você não sabe, tudo aquilo que você não vê, interfere, age em você, ok? Então essa é a importância de você investir, talvez muito mais num processo terapêutico profundo do que investir em outras coisas que na verdade não fazem a tua realização existencial. Então, nessa camada de crenças que nós, memórias de reações que nós plantamos, que nós permitimos e que nós acreditamos, tem muita mentira, tem muita distorção. E eu vou te contar uma história minha rapidinho. Eu tinha comigo, por não ter conscientizado ainda algumas coisas, uma sensação de que eu tinha que ser a melhor, então eu era muito competitiva, eu era invasiva, né? Eu não conseguia chegar num lugar e ficar invisível. Depois eu entendi, porque foi por toda a história da minha família, do meu avô, da minha mãe, que envolveu muito sofrimento, gente, muito sofrimento, muito impedimento da realização. Que eu vim ali para tentar honrar eles todos, e então eu tinha uma cobrança muito grande em cima de mim, que eu tinha que ser a melhor, eu tinha que estar sempre bem, eu tinha que ser bonita, eu tinha que ter o meu corpo assim, assado, e na verdade eu não olhava para aquilo que era verdadeiro para mim. E eu lembro de uma vez, de uma aula de yoga com o professor Sérgio aqui em Santa Maria, e ele comentou com um amigo meu que eu estava fazendo yoga com ele. E esse amigo disse assim pra ele, nossa, a Jaqueline tá fazendo yoga, eu não imagino aquele furacão fazendo yoga. E o Sérgio olhou pra ele e disse assim, pois olha, você chama ela de amiga. E amigos, a palavra amigo é uma palavra forte, né? Se é amigo mesmo, né, gente? Não usem a palavra amigo pra quem não é teu amigo de verdade, tá? Cuida com esse processo memético de usar essa palavra.
E aí ele disse assim, eu acho que tu não conhece a tua amiga, porque a Jaqueline, que está fazendo aula comigo, é doce, gentil e muito querida. E naquela época eu não sabia dessa história. Muitos e muitos anos depois, pelo menos uns 4 anos ou mais, eu encontro esse meu amigo, que é um queridão, adoro ele demais. Ele é um microfisioterapeuta maravilhoso. Ele me conta essa história, porque eu o procurei para fazer uma sessão de microfisioterapia com ele, porque eu queria conhecer a técnica e sentir no meu corpo a técnica. Ele disse, nossa, Jaque, eu lembrei, enquanto eu te atendia, eu lembrei de uma vez, assim, assado, e me contou a história em que ele disse, e eu disse pro Sérgio, eu não imagino esse furacão fazendo yoga, e hoje te atendendo eu pude entender e sentir um pouco da tua essência. Então, enfim, ele me falou coisas muito boas, né, liberou muita memória ali no meu corpo, e foi muito interessante porque depois daquilo eu pude me enxergar um pouquinho mais e pude entender que aquela Jaqueline briguenta, reativa, ela era uma mulher desesperada por ser salva. Não é à toa que eu busquei a terapia crânio-sacral, não é à toa que eu estudei muito os processos do homem e não é à toa que hoje eu sou uma terapeuta, consultora tão feliz e tão realizada como eu sou. Adoro atender as pessoas e adoro ajudar pessoas e empresas a avançarem a um nível que nem elas imaginavam que seria possível. Porque eu sei que o ser humano está com uma dificuldade de enxergar a sua grandeza. Eu sei que as pessoas estão não se enxergando como verdadeiramente elas são. E se nessa aula eu puder deixar a provocação para você, começar a observar você de verdade e começar a limpar a tua mente, começar a limpar essa tua consciência, eu garanto para você que você vai entender um pouco mais a síndrome do impostor que você se coloca por memória, por trauma, por dinâmica. Você vai entender o quão competente você é e você vai conseguir entender. Vem cá. O coelho da minha filha tá solto. E você vai conseguir entender que existe um paraíso gigantesco na tua frente aí, que pode fazer com que você realize a você mesmo aqui na existência de uma forma muito bonita, muito gentil e muito bela. E você vai perceber que você pode contribuir com a realização e a existência de outras pessoas também. Então, eu acredito muito que é possível aqui nesse planeta, nessa dimensão, nós chegarmos no lugar em que um ser humano escorre no outro para que haja a realização como um todo, né? Enquanto planeta, enquanto unidade, enquanto consciência cósmica. Espero que essa aula tenha te dado algum norte, espero que você entenda o que é o eu, espero que tu tenha entendido o que é esse subconsciente que na verdade está dentro do consciente, que é esse sistema de crença. Espero que tu tenha entendido a palavrinha, ó, que eu coloquei bem aqui no meu post-it, memórias de reações. Sabe aquelas vezes que tu explode desnecessariamente quando não precisava? Sabe quando tu te sente não amado ou excluído? Sabe quando tu desconfia das pessoas de uma forma meio desnecessária? Né? Aquele mesmo modo, aquele mesmo jeito, aquela coisa que não muda, tá sempre às vezes em cima do muro, tá sempre de alguma forma mexendo, enganando uma ou outra pessoa, mas não no sentido ruim, é uma enganaçãozinha assim, leve, porque na verdade é você não ser você mesmo quando você conversa com as pessoas. É você tá sempre fazendo um teatro. Você tá sempre fazendo um teatro, você tá sempre buscando grupinhos para você se sentir seguro, né? Você tá sempre tentando se agarrar em alguém para conseguir se sentir seguro, né? Porque se você for você, talvez você não confie em você como você deveria. Então eu espero que você entenda e que você busque essa autorreflexão e que você possa fazer essas correções na tua mente, na tua consciência. Por quê? Essa mente, quando fica limpa, realiza muito mais.
Essa mente, quando entende a direção, o norte, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, tá lá. Eu não fico mais buscando. Eu sei, é lá, é aquilo lá que eu quero. É aquilo ali, é aquela vida. Isso vai fazer com que a tua vida fique muito mais alegre, muito mais cheia de luz. Obrigada e até a próxima.